Nesse momento, passaremos à ordem do dia. Primeiro processo. Primeira discussão, processo 00224, projeto de lei 9823, que autoriza o Poder Executivo a desafetar as áreas que farão parte integrante da área destinada à regularização do Estádio Distrital Horácio Alves Cunha, de autoria da prefeita municipal. Referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Em votação. Os favoráveis para essa comissão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo, 03524, projeto de lei 0924, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à empresa Portal Comércio e Extração de Areia e Pedregulhos Limitado, de autoria da prefeita municipal. Referido processo está em discussão. Quem quer fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis para essa comissão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo, processo 01524, projeto de lei que institui a política municipal de prevenção à gravidez na adolescência e o mês de prevenção à gravidez na adolescência e da outras providências, de autoria da vereadora Chiara. O referido processo está em discussão. Pede a palavra a autora. Terá 10 minutos. Presidente, vereadores, vereadora, eu, com muita alegria, venho falar desse projeto de lei que será votado na sequência, que trata da política municipal de prevenção à gravidez na adolescência e o mês de prevenção à gravidez na adolescência. É um projeto que foi construído com a análise de muitas outras legislações que foram sendo construídas no nosso país, sobre um tema que temos discutido desde o início dessa legislatura. Tivemos a oportunidade de fazer 3 audiências públicas sobre o tema, requeremos muitas informações, trouxemos números extremamente importantes, e aqui eu faço questão de lembrar e sensibilizar a todos sobre a necessidade de nós termos uma legislação como essa no município. Em 2021, nós fizemos um levantamento do número de grávidas adolescentes em Bauru, e nós fizemos uma separação pelos setores da cidade, também fizemos pelos bairros onde essas gestantes moravam, fizemos também uma apresentação sobre a idade dessas mães adolescentes, e também a quantidade de bebês nascidos em cada mês do ano. Esses números nos trouxeram a reflexão de que nós, em Bauru, precisaríamos discutir mais a fundo a questão da gravidez na adolescência. Quando nós fizemos a primeira audiência pública aqui, trouxemos a doutora Albertina Duarte, que é quem lidera a saúde do adolescente no estado de São Paulo e, consequentemente, trata da gravidez na adolescência com projetos maravilhosos que vêm sendo implantados por todo o interior do estado de São Paulo, menos em Bauru, né? Acredito que outros municípios também não, mas com a necessidade que nós temos em Bauru, precisaria ser implantado urgentemente. E também trouxemos uma palavra dela a respeito dos números que temos aqui. Ela participou da nossa audiência e claramente colocou que Bauru não acompanha os indicadores de melhora
no número de grávidas adolescentes no estado de São Paulo. A discussão sobre a casa do adolescente, um espaço adequado para que os adolescentes pudessem acessar, diferentemente desses espaços que são unidades básicas de saúde, onde eles são atendidos desde que nascem e continuam pelo longo da vida, e na adolescência não é diferente. E nessa mesma unidade, a família toda é atendida. Então, as pessoas que ali trabalham conhecem a adolescente, conhecem a mãe, o pai, os irmãos, conhecem a todos. Os meninos também. E é ali que é oferecido o preservativo, ali que é falado de questões ginecológicas, para que esse não fosse o único espaço que os adolescentes tivessem para acessar quando o assunto passa a versar sobre as questões da adolescência, é que foi criado já há mais de 20 anos a Casa do Adolescente. E nós estamos numa luta já de muitos anos, desde a minha primeira legislatura aqui, com o encaminhamento da Casa do Adolescente, e nós não conseguimos ainda implantar. Nós temos locais que chamam muito atenção em Bauru e que precisariam de um equipamento como esse. No mapeamento que nós fizemos, por exemplo, o maior número de grávidas de 2018 a 2021, que foi o período que nós conseguimos levantar as informações, foi de 88 grávidas adolescentes com bebês nascidos. Com bebês nascidos, porque os números que nós conseguimos foram só a partir dos bebês nascidos, não do acompanhamento das adolescentes grávidas. No Parque Jaraguá, 88. 28 em 2018, 17 em 2019, 23 em 2020 e 20 em 2021. E aí a gente segue na sequência, com Pousada da Esperança, com 77, Parque Santa Edviges, com 64, Meiridota, com 51, Ferradura Mirim, com 32, Fortunato Rocha Lima, com 32, Jardim Nova Esperança, com 30, e assim vai. Nós temos, no projeto de lei, esses números apresentados, para que todos pudessem analisar, né, que foi o que apresentamos em audiência pública. E também temos um número de gestantes que tiveram bebês nesses anos de 2018 a 2021 por idade. Nós tivemos, nesse período, com 12 anos, 2 mãezinhas. Com 13 anos, 18 mães. Com 14 anos, 60 mães. Com 15 anos, 142. Com 16 anos, 267. Com 17 anos, 363. Com 18 anos, 486. Totalizando, de 2018 a 2021, 1.338 mães adolescentes. Ah, mas isso não se deve falar. Imagina, as pessoas podem engravidar em qualquer idade. Antigamente, isso era comum. Antigamente era comum, né? E hoje, como é que é? O que acontece quando uma menina de 12 anos engravida e tem bebê? A mãe, a avó, talvez o pai. Mas existe uma condição muito cruel com essas meninas, que elas são menores de idade. Elas deveriam estar sendo cuidadas para que isso não acontecesse. Porque quando acontece, e essa menina vai registrar esse bebê no cartório, a primeira coisa que acontece, se o pai também for menor de idade, o registro é no nome da mãe exclusivamente, e não no nome do pai. Então, ela é mãe solo com 12 anos. Uma criança que teria que estar sendo cuidada.
Então, tem crime aí de descuido, tem crime aí, né, na hora que vai fazer o registro, porque é um crime o que se faz com uma mãe, quando não se registra o nome do pai. Por proteção a quem? A criança que não é. A criança que nasceu é que não é. O Brasil tem sérios problemas e precisa rever essa condição de registro de criança quando nasce de uma mãe adolescente e de um pai adolescente. Isso é muito sério. E aí todos os meios que existirem para que a gente diminua os casos de gravidez na adolescência, porque, além dos crimes que nós falamos aqui, essa menina dificilmente vai voltar para a escola. Se ela voltar para a escola, ela vai ter dificuldade de concluir os estudos dela. Ela não vai conseguir manter esse bebê sozinha. Ela depende dos pais dela, ou dela e do pai da criança. Essa criança que nasceu fica dependente, e muitas vezes dependente, de um sistema que deveria oferecer assistência social, mas não tem condições. Começa com a escola. Essa mãe vai ter creche para essa criança? Nós sabemos da dificuldade de creche. Então, ela passa a ser uma mãe vulnerável, inclusive emocionalmente, porque ela vai engravidar de novo, ainda na adolescência, pode ser que do mesmo pai ou de um outro pai. Então, existem questões seríssimas que precisam ser tratadas. Presidente, só encerrando aqui, o projeto de lei é um projeto que foi adaptado para Bauru. Eu procurei cuidar de detalhes que não fossem colocar questões muito particulares das religiões em xeque numa legislação como essa. Então, é um projeto que está muito bem alinhado, que não cria situações inadequadas para dentro de escolas, mas cria as possibilidades de prevenção a partir de várias ferramentas que devem ser implantadas no município de Bauru. É uma pena que eu não tenho meia hora para falar do projeto, mas tenho certeza que todos leram o projeto. E só gostaria ainda, presidente, de deixar registrado aqui que das emendas impositivas que fizemos para a saúde, a minha ideia inicial era de destinar para o Implanon, que é um anticoncepcional implantado na pele da menina, da mulher, e por 3 anos, pelo menos, ela está protegida. Com o passar do tempo, acabamos destinando para a FAPAB e também para o Esquadrão da Vida, não foi possível, e hoje nós temos a grata satisfação de termos construído, junto com a Divisão de Avaliação e Planejamento da Saúde da Mulher, o projeto para a implantação do método de anticoncepção de longa duração reversível, com R$400 mil que destinei das emendas. Obrigada, presidente. Continua a discussão. Pede a palavra a vereadora Estela, terá 10 minutos. Presidente, muito brevemente, apenas para corroborar a importância do tema e para também fazer aquela puxadinha de orelha que a gente sempre faz no governo, porque uma série de legislações importantes acabaram sendo aprovadas em várias áreas aqui. Inclusive, eu me preocupo muito com aquela que foi vetada e foi derrubado o veto do vereador Bira sobre a questão da diabetes e da glicemia, porque você depois não vê ações práticas da prefeita Suelen Rosim e do seu secretariado no sentido de ir ao encontro do espírito dessas leis que são criadas para garantir que elas virem uma realidade concreta. E tocando no Implanon, que a vereadora Chiara fala no final de sua fala, é um dos meus maiores ressentimentos com esse governo, porque no exercício de 2021 para 2022, nós pleiteamos, junto ao deputado federal Carlos Aratini, do PT, R$300 mil para uma construção de um centro comunitário
Aliás, diga-se, por coincidência, que também ainda não saiu do papel, lamentavelmente. Mas, na sequência, dada a parceria com o deputado, ele nos prestigiou novamente com uma emenda de R$300 mil, desta vez para o Implanon, para se criar mecanismos dentro da Secretaria da Saúde, e na época secretário ainda era Lana, passou pelo Ezequiel, estamos na importada Júlia Putomati, e nenhum passo foi dado para essa garantia. Pior, em uma destas audiências em que a gente discute com a saúde, principalmente nas prestações de contas ou nas reuniões da Comissão Interpartidária do Orçamento, em mais de uma oportunidade tive a curiosidade de ver e de pedir informações. E chamou muita atenção que no total daquele ano não chegava a 9 implantes. Não chegava a 9. Salvo engano, acho que era meia dúzia de implantes feitos. Ora, com R$300 mil em caixa, eu estou aqui querendo dizer o seguinte: para além da discussão dos recursos e para além das leis que são extremamente importantes, porque são norteadoras das condutas que o Poder Executivo precisa ter frente a esse debate de política pública, sobretudo prevenção da gravidez na adolescência, porque o foco da emenda do deputado naquela oportunidade foi justamente as adolescentes. Mas nós vamos falar aqui de N outras situações. Mulheres em situação de rua, mulheres em situação de violência, não é? Mulheres impossibilitadas do ponto de vista financeiro para adquirir, comprar os métodos contraceptivos considerados eficientes. Ora, se você tem a proposta e se você tem o dinheiro, por que o governo não se movimentou? E aí me preocupa, porque quando o vereador Locador apresentou o debate das filas e da transparência nas UPAs e nas unidades de emergência, nós ainda saímos daquele momento pandêmico. Era um momento de muito conflito. Então, não só naquele momento tinha justificativa plena, como nos momentos que se seguiram, porque a crise da saúde não se superou. Mas não houve qualquer preocupação do governo em garantia da implementação. Por quê? Porque, para além de diretrizes e de dinheiro, de recursos, é preciso ter boa vontade. É preciso ter compromisso com a pauta. Quando o vereador Bira apresenta o projeto da glicemia, que foi aprovado por unanimidade, e por essa pirraça, não é, desse último período institucional que culminou com essa ruptura, a prefeita veta, é um sinal inequívoco de não se ter o governo compreensão da extensão do problema, mesmo a gente tendo casos como os fatídicos que levou, por exemplo, a vida do Kevin. E tantos outros, porque nós estamos falando de um que virou processo, que a família procurou, não é? Mas tem vários problemas. Inclusive, me chama muita atenção, eu já defendia, mas quando você passa por isso, por exemplo, nos exames que fiz, me vi pré-diabética. Algo que nunca fui, vereador Guilherme. Vossa Excelência que também milita muito no tema. E você vai reforçando a importância desses cuidados. Essa lei apresentada pelo vereador Ubiratã é de extrema importância. Mas, derrubado o veto não, aprovado o parecer da ilegalidade do veto e publicado pela mesa, haverá eco no governo para garantia da implementação do teste? E aí a importância de um debate como esse. Porque, como frisou aqui a vereadora, volta e meia esbarra no debate religioso, que não deveria, mas a gente sabe que esbarra, e aí a gente acaba tendo essa teocracia, de alguma forma, impondo o rumo de determinados projetos que são fundamentais para a sociedade. De qualquer maneira, a vereadora teve o cuidado de pincelar a mesma legislação aplicada em outros municípios,
inclusive para se driblar eventuais problemas. Mas mais importante do que isso, estará a prefeita Suelen Rosim incutida da preocupação de se atender preventivamente essas adolescentes para que não engravidem? Porque há governos que gostam desse problema. Há governos que se alimentam deste problema. Por isso, em muitos momentos, abusam, inclusive, da fé das famílias. Porque essas adolescentes e as suas famílias se tornam vítimas de um sistema cruel, impiedoso, e que deveria ser política pública permanente, inclusive da educação, que esse governo também está destruindo. Principalmente depois do projeto aprovado na última semana, que se de um lado resolveu o piso, de outro desconstruiu a carreira do magistério, o que nos levará, inclusive, ao necessário debate de formularmos emendas em tempo para a lei ser modificada. Por quê? Porque eu estou falando de compromisso. Não tem como você debater adolescência sem você debater saúde e educação. Não é uma lei que se esgota em si mesma. Não é um apelo que se basta por si só. É preciso um compromisso de governo, um compromisso que o governo da Suelen Rosim não teve, lá atrás a secretária de saúde não teve, o que a sucedeu não teve, e a atual só está preocupada em entregar as estruturas de saúde para esse processo inacabado de terceirizações, que só abriu a porta, vem muito mais destruição por aí. Então eu quis usar a palavra aqui para fazer um apelo, até porque é a primeira vez na história da cidade. Eu estive lá por 8 anos como vice, sendo a primeira vice a estar lá. Mas vice não tem caneta. Mas é a primeira vez na história que se tem uma prefeita mulher. E se não faz o debate de gênero, pelo menos é uma prefeita do sexo feminino. Fica aqui o apelo de que o olhar para este projeto de lei não seja de mais uma lei entre tantas na prateleira, porque a proliferação de leis não atende ao objetivo final, que é que ela cumpra o seu objetivo junto à comunidade. Porque eu tenho segurança absoluta que a vereadora não apresentou o projeto para ser plataforma eleitoral, para aumentar o seu currículo, mas por ter compromisso com o debate do tema, porque eu já participei em mais de uma oportunidade de audiências promovidas pelo mandato da vereadora Chiara sobre este tema. E a constatação desse tema é muito cruel, porque o retrato da gravidez na adolescência é um Ctrl-C, Ctrl-V da realidade da nossa periferia e do empobrecimento da nossa gente. Porque ali também está a maior parte da população carcerária, da maior parte do genocídio, do extermínio dos nossos jovens, sobretudo jovens pretos, periféricos. Então é um retrato de exclusão, que precisa de políticas públicas. Mas para ter políticas públicas que atinjam os seus objetivos, é preciso ter um governo comprometido em garantir efetivamente que estas leis não sejam mais leis nas prateleiras, mas colocar de forma multissetorial, de forma transversal, todo o governo, todas as secretarias, para garantir que, de fato, haja uma política de prevenção da gravidez na adolescência. Continua em discussão. Pede a palavra vereador Bira. Presidente, obrigado pela palavra. Eu quero aqui usar esse tempo para parabenizar a senhora, vereadora Chiara,